A OMS acaba de decretar que nós estamos já na fase 5 em relação a essa doença. Isso significa que na avaliação do OMS nós estamos num risco iminente de uma pandemia, doença que atinge de maneira generalizada todo mundo. O problema todo começa no México, passa para os Estados Unidos e Canadá, e nesse momento já atinge o Reino Unido, na Escócia, Alemanha, Áustria, a Espanha, Israel e Nova Zelândia. Em 2003, quando aconteceu o caso na Ásia, aquele caso na Ásia de gripe aviária, o governo brasileiro constituiu um comitê técnico para a elaboração do plano de preparação brasileiro para o enfrentamento da pandemia de influenza, e queria destacar que já em 2003, algumas medidas foram decididas lá, foram muito importantes, porque permitiu ao Brasil ter hoje uma estrutura bastante diferente da estrutura que nós tínhamos então. O fortalecimento da vigilância epidemiológica e da rede de laboratórios de saúde pública no país, que é um fator muito importante. O fortalecimento e a estruturação da rede dos centros de vigilância em saúde em todos os estados brasileiros. A manutenção da rede, manutenção e estruturação da rede de alerta para o aparecimento de novos vírus da gripe e a capacitação técnica, treinamento, capacitação, estruturação das vigilâncias epidemiológicas de todos os estados. O país conta hoje com uma estrutura de 22 centros de informações estratégicas e resposta em vigilância em saúde. Uma rede de vigilância. Aqui nesse prédio do Ministério da Saúde, nós temos uma estrutura que funciona 24 horas por dia. É um sistema de inteligência que permite captar com rapidez qualquer coisa que acontece diferente no desenvolvimento de doenças ou no surgimento de quadros que permitem imaginar uma coisa nova. E isso é tudo registrado, monitorado, avaliado, descartado ou confirmado. Nós temos condições, matéria-prima e condições para a produção de aproximadamente em torno de 9 milhões de tratamentos, ou seja, 9 milhões de casos tratados para a influenza, para uso em casos de emergência, cenário que ainda não se configurou. Essa matéria-prima está disponível e os laboratórios oficiais, a qualquer momento, podem iniciar a sua produção e disponibilização para utilização. E para uso imediato, o Ministério da Saúde dispõe de 6.250 tratamentos adultos e 6.250 tratamentos pediátricos. As vacinas contra a influenza atualmente disponíveis não oferecem proteção contra a infecção por esse vírus. Portanto, até o momento, não há indicação de uso da vacina contra a influenza comum como medida de prevenção e de controle para esta situação específica. O cenário atual, no dia de hoje, às 4 horas da tarde, nós temos 36 pacientes em monitoramento, distribuídos ali por aqueles estados: Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo. Com 2 casos suspeitos, com história clínica, origem de país acometido pela doença e que estão sendo investigados do ponto de vista laboratorial e tratados como se fosse a doença. Estão tomando um medicamento específico para o tratamento da doença. Embora o nome que está sendo utilizado até o momento, ele remeta a suínos, não existem evidências de que esse novo subtipo de vírus tenha acometido os animais porcos. Portanto, isso é muito importante, porque há muita dúvida da população que fique segura em relação a essa questão. Então nós estamos fazendo questão de mostrar que não há risco no contato e consumo de produtos de origem suína no Brasil. O Ministério acionou o Gabinete Permanente de Emergência em Saúde para monitorar a situação e indicar as medidas adequadas para o combate a essa situação. Esse gabinete é coordenado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, com participação da Anvisa, do Ministério da Agricultura, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, do Ministério das Relações Exteriores e Aeronáutica. Todas as secretarias estaduais de saúde foram acionadas para intensificar o processo de monitoramento e detecção dos casos suspeitos de doenças respiratórias agudas a partir dessa rede que nós temos em todo o Brasil estruturada e da rede de laboratórios de apoio. Todas as declarações de bagagem acompanhada, que obrigatoriamente todos os passageiros que chegam ao Brasil em qualquer voo internacional têm que preencher, esse documento ficará à disposição da Anvisa. Esse documento de preenchimento obrigatório, de novo, ele contém informações como nome,
endereço, telefone, origem, destino e pode ser fonte de informações importantes na busca de contatos caso haja uma suspeição de um caso de um determinado voo que chegou ao Brasil. É importante chamar a atenção que esse medicamento ele só pode ser indicado por médicos de acordo com o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde no tratamento de pessoas com suspeita de gripe suína. O que pior poderia nos acontecer nesse momento é a busca pela automedicação em relação a quadros hipotéticos ou presumíveis. Eu diria que informação de qualidade, comunicação adequada, com abordagem, com seriedade, com transparência, é o que mais nós precisamos agora nesse momento. Então a comunicação tem sido uma das prioridades do Ministério para a disseminação de informações para a ocorrência de casos em humanos. A população tem acesso pelo Disque Saúde 0800 61 1997. Na televisão estão sendo veiculadas 53 inserções de lettering. Para as rádios são cerca de 2.700 inserções de comunicado. Os 2 jornais de maior circulação em cada estado têm publicado 3 comunicados sobre o assunto e o Ministério já disponibilizou um hot site sobre a doença, que tem um link no nosso portal www.saude.gov.br. A produção e distribuição do folder trilingue em português, inglês e espanhol, com as principais informações para viajantes. Até ontem, 300 mil folders já tinham sido entregues para os 46 aeroportos de maior movimento do país. A ação está sendo estendida para os demais aeroportos. A Infraero também está veiculando avisos sonoros sobre os sintomas da doença e os procedimentos a serem adotados pelos passageiros nos 67 aeroportos do país. E as tripulações das aeronaves de voos internacionais estão instruídas a orientar os passageiros ainda durante o voo sobre sinais e sintomas da influenza suína. Até o presente momento, as recomendações são essas, que os viajantes procedentes dos países atingidos e que apresentarem os sintomas devem procurar o posto da Anvisa no aeroporto de desembarque no Brasil. Caso a avaliação que vai ser realizada indique, essas pessoas serão encaminhadas para a unidade de referência de atendimento na rede pública de saúde. E os viajantes com destino aos países afetados, o México ali sobrou aos países afetados, não apenas em relação ao México, a todos os países que detectaram casos, né, devem estar atentos às recomendações dos respectivos governos. Muito importante, extremamente importante, que a população confie nas autoridades sanitárias e a imprensa nesse momento tem um papel absolutamente fundamental de orientar, esclarecer, informar com qualidade, mantendo a tranquilidade da população e passando esse tom que eu estou querendo passar. O momento é difícil, é uma situação importante, o fato da OMS ter passado do nível 4 para o 5 demonstra isso, mas o país está preparado.